Pessoal, então boa noite, né? Agora oficialmente entrando para o nosso primeiro dia de encontro desse grupo de estudos. E eu queria começar falando um pouquinho dessa proposta, que não é uma proposta de aula, é uma proposta muito da gente trocar ideia, da gente conversar, tomando por um parâmetro, né? O referencial teórico da psicanálise, mas para a gente trocar ideia sobre a nossa prática clínica, sobre os nossos próprios pensamentos, sobre o suicídio. Quando a gente já fala de suicídio, a gente já tem uma certa dificuldade, porque existe um tabu por detrás desse assunto, e é justamente sobre esse tabu que a gente vai confrontar, a partir do pensamento de um professor, né, que é o professor Cassorla. Essa obra, ela é uma obra que eu acho, eu, Murilo, acredito ser uma obra que todo mundo que vai para a prática clínica devia ler. Por que que eu penso dessa forma? Eu sou do interior de Minas, de uma cidade pequenininha. E no ano passado, de 2024 para 2025, triplicou o número de suicídios na cidade. Então, algo já nos diz que esse assunto precisa vir à tona, né? E a nossa escuta tem que ser capaz de acolher essa temática. Então, falando um pouquinho sobre mim, né, para vocês me conhecerem, meu nome é Murilo, eu sou psicanalista, sou professor, formo também em psicologia esse ano, daqui 2 meses, que eu não aguento mais. Então, pretendo que esses 2 meses passem rápido. Tenho algumas pesquisas dentro da área da psicanálise. Então, aí, para quem quiser conhecer um pouco mais, tem um currículo meu lá no Lattes. Acabei de publicar um artigo sobre a construção da demanda dentro da psicanálise infantil. E acabamos aí, pessoal da Portales, de publicar um livro, onde eu escrevo um capítulo, esse livro que já está aí divulgado na, na Amazon, para comprar em formato de e-book. E eu escrevo ali um capítulo junto com os demais analistas da Sociedade Portales, o livro que chama Entre Fatos e Fantasias, o sofrimento que criamos ao confundir pensamento com verdade. Então, sejam todos muito bem-vindos. O que nós vamos fazer aqui, gente? A gente precisa de conversar. Eu, quando troquei ideia com o Jader, principalmente na hora da gente falar sobre como que seria isso, eu falei, Jader, eu não quero dar aula. A aula eu dou em outros momentos. Eu gosto de dar aula. Mas quando a gente propõe grupo de estudo, a gente está falando sobre justamente essa capacidade nossa de compartilhar, tendo por base a psicanálise, onde a gente vai fazer revisão de alguns conteúdos, sim, revisão de alguns conceitos, mas a partir da troca, tá? Como o nosso estudo está gravado, gente, uma coisa que eu vou pedir muito cuidado nos nossos encontros, quando a gente for compartilhar algo, principalmente da nossa escuta clínica, vamos tomar cuidado para não identificar de forma alguma os pacientes, tá? Porque isso vai ficar disponibilizado. Então a gente não pode ferir esse momento, esse critério dessa ética. Alguém já tinha visto aí falar sobre o professor Cassorla? Ou ninguém nunca tinha visto falar? Tá. Então, inclusive, eu vou mandar um vídeo dele, lindo,
está disponibilizado no YouTube, onde ele vai falar sobre a psicanálise e o suicídio. Ele já faleceu, mas o professor Cassorla, ele foi professor da Unicamp, um psicanalista médico, que tem mais de 200 trabalhos científicos disponibilizados para a gente. Hoje, 2 de suas obras estão disponíveis pela editora Blucher. E um deles é esse que a gente vai estudar hoje. E eu, assim, sugiro muito a compra desse livro para a gente trocar uma ideia. Eu deixei disponível para vocês o cronograma que a gente vai seguir. Vocês viram lá que eu mandei um Word com as datas, as temáticas? Por que eu estou mandando isso? Porque eu gostaria muito que a gente fizesse uma leitura prévia das páginas. E olha, são 5 páginas por encontro, mais ou menos, no máximo 10. Então não é tão difícil assim da gente conseguir acompanhar essa leitura e esse estudo. E eu fiz questão de deixar na divisão que o próprio autor escreve a obra, para a gente acompanhar a linha de raciocínio dele dentro da condução da temática do suicídio. Porque aqui ele não vai falar somente de suicídio. Ele vai falar desse fator inconsciente e aspecto sociocultural. Porque o suicídio, sim, ele vai estar atrelado ao ambiente em que aquele que tem pensamento suicida, pensamento do autoextermínio, como influência. Então, para quem está aí com o PDF ou com a obra, hoje a gente vai ler junto somente a apresentação. Que eu deixei são as páginas 7 e 8 do livro. Nesse primeiro momento, eu vou fazer a leitura comentada e vou também falar, assim, para a gente, a partir da próxima semana, onde a gente vai falar sobre a introdução, a gente fazer a leitura da introdução antes. Pode ser dessa forma? É tranquilo? Então vamos lá. Em 1984, publiquei o livro O que é Suicídio, editora brasiliense. Sua intenção era abordar, em linguagem simples, um tema desagradável e difícil, que nos coloca diante das limitações humanas, das desesperanças e da morte. A receptividade me surpreendeu. Até a última reimpressão haviam sido disponibilizados em torno de 20 mil exemplares. Recebi muitos pedidos de esclarecimentos e de ajuda. Tive a satisfação de me sentir útil, ajudando pessoas que haviam pensado em se matar ou tentado fazê-lo, além daquelas que vivenciaram o suicídio de pessoas próximas. Fui contatado por instituições e grupos de ajuda que lidam com o sofrimento humano e pude conhecer de perto pessoas disponíveis e generosas. Esse livro mantém e atualiza partes do livro anterior, incluindo novos relatos e estatísticas. O título evidencia a importância dos fatores inconscientes. Aí aqui nós vamos parar aqui um pouquinho. O que seriam esses fatores inconscientes? Porque ele vai continuar. E aí daqui a pouco eu vou explicar por que nós vamos parar aqui. O título da obra já fala que o suicídio tem dentro da composição dele fatores inconscientes. Fator não vai ser somente
alguns acontecimentos prévios da história daquele paciente que a gente está escutando. O fator, ele leva a um pensamento de ação. Então, quando eu tenho um fator predominante na análise, a gente vai entender que existe dentro daquela constituição de sujeito, da construção psíquica, algo que o move. E quando a gente fala que esse fator é inconsciente, a gente tem que escutar não pela lógica do dito, mas justamente pelo não dito. Porque o inconsciente ele vai ser ouvido pelo silêncio, pela forma e pela postura daquele paciente. E lá na obra, eu uso para estudar Freud, gente, a Companhia das Letras. No texto Uma Dificuldade da Psicanálise, tem uma frase do Freud que fica bem marcado para a gente. O eu não é senhor em sua própria casa. Então, o meu estado de consciência atual, ele não diz respeito sobre mim. Ele não consegue falar ou esclarecer todas as minhas atitudes. Existe algo de inconsciente, a partir do determinismo psíquico, que vai nortear o meu funcionamento. Esse determinismo psíquico, movido pelo inconsciente, ele tem uma lógica própria. E entender essa lógica, esse fator inconsciente, é primordial. Por mais que o diagnóstico das estruturas para a gente é importante, o neurótico, o psicótico, o perverso, existe algo individual. Não é todo neurótico que funciona da mesma forma, não é todo psicótico que funciona da mesma forma. Quando eu acolho um paciente para escuta, quando eu acolho um paciente para acompanhamento analítico, eu tenho que entender esse funcionamento dessa lógica inconsciente individual. Alguém aqui já está em atendimento? Já faz atendimento hoje de pacientes? Isso é muito marcante. A gente consegue perceber ao longo do desenvolvimento da análise se aquele paciente é neurótico, se ele é um neurótico obsessivo. Mas você pode ter 20 pacientes neuróticos obsessivos e cada um funciona de uma forma. A teoria psicanalítica não está tentando, em momento nenhum, uniformizar a nossa escuta. Ela está tentando embasar a nossa escuta. A lógica do inconsciente, ela tem uma forma básica de acontecer? Sim. Mas a gente não pode tirar o caráter de individuação de cada pessoa. E quando Freud introduz os fatores inconscientes dentro da estrutura psíquica, eu falo que Freud foi muito corajoso. Porque ele estava em uma cultura científica empirista. O científico é só o palpável e medido. Quando a gente lê a interpretação dos sonhos, a gente vê o cuidado que Freud tem para argumentar aquilo que ele estava introduzindo. Ele faz uma revisão bibliográfica de cada passo daquela estruturação de pensamento que ele está inaugurando. Então, se a gente fala que ao ouvir um suicida, a gente tem que entender os fatores inconscientes, é porque cada escuta de um suicida ou de alguém tocado pelo suicídio vai ser único. E que, quando a gente vai acabar de ler esse parágrafo, a gente vai ver como que a cultura e a sociedade participam na construção do sujeito e na colocação, né, na forma de alimentar esse pensamento suicida. O professor Cassola continua esse parágrafo assim: o enfoque aos fatores sociais e culturais tornou-se mais necessário após os atentados suicidas às Torres Gêmeas em Nova York. O aumento dos atos terroristas
e as tristes migrações das pessoas em busca de lar. Aqui, todo mundo lembra dos atentados das Torres Gêmeas, não lembra? Eu não sei vocês, mas quando isso aconteceu, no jornal passava muito uma cena, que eram pessoas que estavam no alto do prédio. Essa cena nunca saiu da minha cabeça. Qual que é o desespero de uma pessoa que, sabendo que vai morrer, evita o sofrimento pelo suicídio? Mas também a gente falava muito de um suicídio dos próprios pilotos dos aviões, porque eles também sabiam que iam morrer. Indiferente, boa noite, João Batista, indiferente da forma como a gente vai ver, aconteceram suicídios ali que movimentaram a nossa forma de pensar suicídio. Por quê? O ambiente vai ser importante na constituição do sujeito. Tem um psicanalista, que por sinal tem sido um psicanalista que eu tenho estudado nesses últimos tempos, que chama Winnicott. E ele vai falar dessa importância do ambiente na formação do sujeito. Quando a gente está inserido em um ambiente, esse ambiente ele vai ser o formador do meu eu. Então vamos pensar numa criança. Se eu tenho um ambiente, quando eu sou bebê, que vai me adaptar às minhas necessidades e aos poucos vai falhando até que eu construa a minha autonomia, eu tenho um ambiente suficientemente bom. Porém, como que está o nosso ambiente hoje? Será que o ambiente que a gente está inserido permite que sejamos nós mesmos para além daquilo que esperam que a gente seja? Eu posso ser eu a todo tempo? Até onde a minha adaptação como sujeito é saudável e até aonde a minha adaptação como sujeito se torna patológico. Porque hiperadaptação traz sofrimento emocional. E isso é cultura. Isso é sociedade atual. Se a minha visão de mim mesmo é permeada que para ser um homem eu tenho que ser magro, barriga de tanquinho, fazendo post diário na academia com a hashtag tá pago, e eu viver em função da adaptação do meu corpo em função disso, eu vou estar associando minha identidade ao meu corpo e à satisfação do outro que me pede isso. Mas eu sou um homem com o corpo que eu tenho, estando bem comigo mesmo. Então, a gente começa a perceber que a temática do suicídio, ela tem muito a ver com a construção do self verdadeiro e do self falso, que é criado a partir de quê? De uma hiperadaptação, com uma necessidade de agradar o outro, com uma necessidade de me conformar ao mundo do outro para que eu exista sem ameaça. Então, quando eu sou eu mesmo se tornar ameaçador, quando eu ser eu mesmo traz crítica, abandono, controvérsia, eu vou evitar sofrimento. E vou me adaptar a isso. Só que uma hora a conta chega. A conta chega porque internamente nós somos movidos a desejo e a pulsão. Há algo em nós que quer ser a gente mesmo. Então,
Tem um pessoal antigo aqui em Minas fala muito assim: uma hora a panela explode, fazendo referência à panela de pressão. Será que a gente é capaz de ouvir essa pressão interna que alguém que pensa em suicídio está passando? Porque o ambiente terapêutico lá em Winnicott, ele tem que ser promovido para que reconstrua um fator ambiental suficientemente bom, onde eu permito, como analista, que o meu paciente possa ser ele mesmo, fazendo ascender o self verdadeiro. E não é destruir o falso self, mas é fazer com que ele seja inútil. Quando eu vou tirando a utilidade do falso self e deixo nascer, consolidar o verdadeiro, o falso já não vai ter lugar para existir. O ambiente, ele não vai ser mais uma ameaça, mas ele vai ser, e eu acho que esse é uma das coisas mais difíceis de ser analista, é porque a gente precisa de ser também um ambiente, onde eu suporto o colapso do meu analisando e sustento a escuta diante do caos do paciente. E diante do caos, se eu sou um ambiente estável, se eu sou um ambiente previsível, e se ele sabe que eu estou ali para ele, naquele momento, eu dou a ele segurança como ambiente analítico para a ascensão do verdadeiro self. Então, a gente vai começar a perceber que quando nossos pacientes falam pensamentos suicidas, eles falam necessariamente do ambiente aonde eles cresceram, o ambiente aonde formou aquele sujeito, aonde que há uma hiperadaptação ou uma adaptação em excesso, ou aonde há uma adaptação também, gente, ineficaz. Por quê? Porque conviver em sociedade também me pede uma adaptação sadia. Mas qual que é essa linha tênue que traz o equilíbrio? Quando a gente fala que, quando o professor Carsola fala que lá nas Torres Gêmeas a gente trouxe à tona, enquanto sociedade, o assunto do suicídio, o suicídio acontece desde sempre. Mas é porque ele foi escancarado. E socialmente, ninguém gosta de falar de suicídio. E aí ele continua assim: o crescimento do radicalismo e do populismo que prega soluções fáceis para as mazelas sociais, supondo sempre que a culpa é dos outros, é preocupante, pois alimenta preconceito. É comum na prática clínica de vocês escutarem pacientes que não se responsabilizam pelos próprios atos? Então, eu estou em sofrimento, a culpa é da minha mãe. Eu estou em sofrimento, a culpa é do meu pai. É meu marido que não me entende, é meu filho que não tem limite. Vocês escutam esse tipo de discurso? Olha, eu atendo adolescente, né? Então, assim, querendo ou não, tem momentos que realmente a responsabilidade do sofrimento desse adolescente é dos pais. Não que seja culpa dos pais, entende? Sim. Mas, infelizmente, nós, como pais, a gente às vezes acaba errando, porque a gente tem vidas separadas dos nossos filhos, só que nem sempre vai ser o que é bom para a gente, vai ser bom para os filhos, né? Então, assim, eu não posso virar e colocar. Tem essa questão, mas eu não posso colocar que ele esteja errado, porque ele também nem tem maturidade para poder entender isso ainda, né?
que ia aceitar, né? Sim, Aí eu não sei se conseguiu compreender o que eu quis dizer, mas claro. é porque senão a gente poderia falar, tipo assim, por exemplo, eu brigo com meu marido e não separo, fico em sofrimento. Aí sim, vou colocar a culpa nele, mas na verdade não, é uma escolha minha de continuar sofrendo. De certa forma é, porque eu tenho livre-arbítrio de sair fora. Mas um adolescente, dependendo do que aconteceu com ele lá no passado, não foi, ele não teve o que fazer, né? Eu Então não tem sei isso. se é escolha, Fábia. Sabe por Do, quê? Se eu estou num casamento infeliz e não separo, vamos olhar pela ótica da psicanálise. O que que faz com que o meu pensamento em que impossibilita a separação aconteça? A constituição do sujeito. mas aí que cabe, mas eu também não Aí posso vem a tirar o análise. Então outro. não é responsabilidade do outro, é responsabilidade nossa. Isso. Ai, gente, depois eu vou trazer para vocês. Quem atende aí casal, tem um livro ótimo que é um ensaio de psicanálise com atendimento em psicanálise de casal. Depois eu vou achar esse Repete, por livro. favor. É um livro, eu vou ver se eu acho o nome dele. Eles são ensaios de psicanálise para psicanálise de casal. Deixa eu ver se eu acho ele aqui na internet. Achei. Psicanálise de família e casal. Ensaios. A editora é a Artesã. O autor é João Francisco Neves. É um livro que vai trabalhar um pouco sobre essa escuta de analistas que trabalharam com casais, vão trazer para a gente. E usando o seu outro exemplo, antes da gente passar aí para uma mãozinha que está levantada aí. Na clínica da criança e do adolescente, a gente não vai usar, a gente tem um pensamento vindo principalmente de uma das obras mais simples, mais básicas, mas que eu acho que todo mundo devia ler para quem atende criança e adolescente, que é a Psicanálise de Crianças da Terezinha Costa. Ela vai falar assim, quando a gente escuta uma criança e um adolescente, a gente acolhe a demanda do adulto que direciona ele para a nossa clínica. Até que o processo de análise forme a demanda do paciente. E quando a demanda do paciente é acolhida, cria-se uma tríade. Eu atendo a criança ou adolescente, mas eu tenho um terceiro fator nessa relação analítica, que é a família ou responsável. Por isso que essa clínica ela é tão desafiadora. E eu falo sobre isso nesse artigo que eu falei que eu publiquei agora, mês passado, sobre essa construção da demanda. Por quê? Porque nessa faixa etária eu ainda estou na consolidação do self. Então existe ainda um processo de amadurecimento psíquico, uma construção da autonomia. E a criança e o adolescente muitas vezes vai ser a manifestação do sintoma de uma família disfuncional. O sintoma do adoecimento familiar torna-se o comportamento da criança, do adolescente. Então, quando a gente atende essa faixa etária, essa questão ambiente precisa de ser mais ainda observada, para que a gente dê espaço para aquela criança e aquele adolescente existir. Eu sou apaixonado com clínica da criança e do adolescente, tá? Eu estudo muito ela por gosto mesmo. Quem sabe nosso próximo livro não vai ser sobre criança e adolescente, ó. Eu já estou pensando no próximo, nós estamos começando o primeiro, hein, gente? Vamos lá, tem mais alguém de mão levantada. Sou eu aqui, boa noite a todos, boa noite, Murilo. Oi. Meu nome é Everaldo. Estou aqui pensando sobre a questão do falso self e do verdadeiro self. E aí, dentro dessa ausência de autonomia de escolha, a criança já é moldada desde pequenininho, vai para a escola, no horário que é determinado,
acorda às 7 da manhã, aquele sistema de exército, a criança aprende a não ter autonomia, e aí tem aquela fase da evolução da infância para a adolescência, aí eu me pergunto em que momento existe essa libertação, se é que existe, e se a pessoa não carrega desde essa base da infância, com esse critério aí de ausência de autonomia, porque a criança não pode escolher. E tem adolescente, eu já tive um caso na minha família, meu irmão chegou para o meu pai e falou: eu não quero estudar mais, eu não gosto de ir para a escola, com 13 anos. Meu pai liberou ele. Eu não sei se foi positivo na questão do falso self, talvez uma fuga dele, mas hoje ele tem um preço alto. E aí eu me pergunto, nessa situação, o que seria melhor para você construir uma pessoa com um self mais próximo da verdade? Se é que eu consegui ser claro aí na minha indagação, tá bom? Obrigado, viu? Boa noite a todos aí. Boa noite, Everaldo. Everaldo, eu acho que a autonomia é justamente, dentro do pensamento de Winnicott, o resultado do processo de amadurecimento. Uma criança e um adolescente, ele vai ter a capacidade de escolha a partir do momento em que ele toma um lugar de maturidade psíquica que tenha recurso emocional para tal. Eu não vou perguntar para uma criança de 10 anos se ela quer ir para a escola. Porque ela não tem recurso emocional para falar sobre isso. Então, o mesmo Winnicott, quando ele fala de uma mãe suficientemente boa, é aquela que falha no momento certo, na adaptação que ela faz para que a criança exista. Quando uma criança chega ao mundo, a mãe quase que deixa de viver ela mesma e passa a viver em função do filho, não é? Quando esse filho vai crescendo, essa mãe vai diferenciando o lugar da criança do lugar dela. O pai entra ali como a castração. E aí a gente fala muito de paterna e de função paterna. À medida que essas falhas ambientais saudáveis vão acontecendo no momento adequado, a autonomia ela vai sendo construída. Agora, amar e cuidar também passa pelo não. Também passa pelo limite. Então, eu só vou dar capacidade do meu filho escolher algumas coisas na vida quando ele tiver recurso emocional para isso. Até ele alcançar esse momento, eu ainda tenho que fazer escolhas por ele. Então, eu sempre digo, não existe fórmula na criação de filho. Não, não existe. Mas se todo pai e toda mãe, na hora que tivesse ali, descobriu a gestação, fizesse um processo de análise, provavelmente erraria menos. Porque não ia criar um filho para ser o resultado do próprio desejo dos pais, mas iam ser ambientes saudáveis para que os filhos se construam como sujeito. Ele não vai ter a obrigação de realizar o sonho que eu não tive realizado. Ele vai poder ter os seus próprios sonhos. Ele não vai... Quando uma criança virar para mim e falar, eu não quero estudar porque é ruim. Gente, é ruim mesmo, o bom é jogar videogame. Porque na lógica de uma criança de 10 anos, esse é o bom. Aí entra o meu lugar da castração. Eu tenho muito receio, dentro da clínica da criança e do adolescente, dessa adultização que o Felca trouxe tão grande, né, que virou assunto de jornal. É eu esperar de uma criança e de um adolescente a capacidade também de escolha de um adulto. Ele não tem essa capacidade, ele não tem recurso emocional para isso. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando, nos meus 1 ano e meio de faculdade, a gente tem os estágios de clínica.
E eu nunca gostei de atender criança. Adivinha, em 1 ano e meio, o que eu atendi? Criança. Porque a gente não escolhe. E aí eu tive que estudar. Não tinha opção. Então eu vou falar com vocês. Eu li muito, mas ainda considero pouco, frente a tanta coisa que tem disponível, sobre a clínica da criança e do adolescente. Eu dar lugar, por exemplo, quando a criança fala, o adolescente fala, eu não vou estudar mais, dela mostrar sua insatisfação, dela expressar seu desejo, dela justificar aquilo que ela pensa, é saudável. Agora, pegar essa decisão, essa escolha da criança e do adolescente e tomá-la como verdade, como se ele tivesse condição de escolher, não. Ele não tem. Quando a gente fala dessa responsabilização do outro, a gente fala de um amadurecimento que, quando existe uma falha no processo de construção do self, eu suporto essa falha sem um sofrimento em demasia. Outro dia eu atendi uma criança que virou para mim e falou comigo assim, que tinha pavor de ir para a escola. E eu fiquei pensando, por quê? Porque minha mãe, não sei se minha mãe vai vir me buscar. E se minha mãe me abandonar? Eu falei, quantas vezes ela te abandonou? Ou que ela não te buscou? E aí ele, nenhuma. Eu falei, então, a gente precisa de alimentar essa angústia? Aí ele, não. Inclusive, amanhã tem educação física. Ele já não estava nem lembrando da mãe mais. Então, às vezes, gente, a gente tem que mostrar para a criança também que ela tem condição de suportar essa falha dessa presença para que ela descubra o mundo. Que ela, a criança, não é a extensão da sua mãe nem do seu pai. Ela é um sujeito. Se eu só me reconheço quando estou com alguém, eu me torno a extensão dessa pessoa. Eu atendendo um adulto e a mãe desse adulto faleceu. E ele veio para análise com ideação suicida. E aí, escutando toda a sua trajetória de vida, ele nunca pôde ser ele. A mãe escolhia a roupa que ele ia pôr e ele com quase 40 anos. Ele sempre fez o que a mãe quis que ele fizesse. A mãe dele morre, quem que é ele sem a mãe? A mãe levava ele para entrevista de emprego. A mãe não deixou ele namorar nem casar, porque nenhuma menina que ele arrumava para namorar e se relacionar prestava. Porque não iam fazer o que ela faz. Será que houve essa separação do eu e do outro na escuta desse adulto? Houve castração? Não. Então vai ser uma pessoa em profundo sofrimento, em profunda imaturidade psíquica, que vai sempre colocar no outro a responsabilidade como culpa pelo sofrimento. Ou seja, quando eu não dou condições do sujeito amadurecer emocionalmente, criar o seu processo de autonomia psíquica, eu aumento a possibilidade do sofrimento em ser ele mesmo. Quando eu não suporto ser
o sofrimento pode ficar tão grande que o suicídio passa a ser opção como alívio. E aí ele continua assim, o restinho desse parágrafo. Nessas situações, aliás, só um pouquinho, ele falou assim pra gente sobre os preconceitos. Vocês repararam? Depois do 11 de setembro, quem que gostou de muçulmano? Ninguém. Você olha essas piadinhas de internet, uma bomba está associada a quem? Ao brasileiro? Não. Gente, toda vez que a gente encontra um preconceito, e aí a gente fala religioso, a gente fala racial, contra a mulher, diferente da forma de preconceito. A gente está fazendo a manutenção de um discurso impensável, impensado. Eu dou manutenção a um processo que anda em contramão à maturidade psíquica. Porque a maturidade psíquica me deixa ser crítico. O preconceito, ele traz uma estabilidade de um ambiente insuficiente, de um ambiente ameaçador. Olha, quantos anos depois das Torres Gêmeas que o preconceito permaneceu? Quantos anos de abolição de escravatura e o preconceito racial permanece? O preconceito, gente, eu vejo muito como um mecanismo de defesa de um self fragilizado. Eu sou preconceituoso quando a minha construção de sujeito é tão frágil que a existência do outro me torna ameaça. O preconceito, ele fomenta o falso self e impede o crescimento e a manutenção do verdadeiro. E aí ele fala assim, para terminar o parágrafo. Nessas situações, o ser humano ataca sua própria capacidade de pensar e sentir, de se colocar no lugar do outro, de modo que as responsabilidades de compreender, amar e ser solidário são destruídas, muitas vezes sem que a própria pessoa se dê conta do que está ocorrendo. É como se o ser humano matasse sua própria humanidade, cometendo o suicídio de uma parte de si mesmo. Diante desses fatos, a necessidade de lutar por uma vida digna se torna dramática e urgente. E aí eu fiquei pensando, né, nesses processos de migração, nesses processos de guerra, onde muita gente tem que refugiar, a gente sempre vai ir em busca de um lugar suficientemente bom. É humano a busca por uma mãe suficientemente boa que vai se adaptar para que eu exista e que fale na hora certa. Eu vou, enquanto sujeito, sempre buscar a reconstrução de onde houve dor, para que eu elabore isso e essa dor não se repita. Então, dentro do processo analítico, no pensamento de Winnicott, quando ele se consolida, muitas vezes o paciente regride. E não é uma regressão ruim, é uma regressão saudável. E ele vai nos testar quando ele tem essa regressão saudável. Porque, na verdade, ele está buscando o que o Winnicott chama de holding, de um abraço, de um acolhimento ao seu caos, onde ele pode reconstruir a sua própria identidade, trazendo para si a experiência de ser ele mesmo. É a mesma coisa, olha, um refugiado de guerra chegou num país completamente diferente. Ele precisa de um ambiente saudável, de alguém que o ampare.
E não que ele seja jogado em qualquer lugar. Porque senão ele vai sair de uma ameaça para outra. E quando há esse ambiente saudável, ele dá conta de permanecer existindo. Eu escutei disso de uma família refugiada síria. Eles foram tão bem acolhidos, tão bem organizados quando eles vieram como refugiados da Síria. Hoje eles têm uma padaria em Belo Horizonte, uma lanchonete. Por sinal, maravilhosa. Tudo o que eles fazem é gostoso. E eles falaram que não sabia como era existir numa cultura tão diferente. E eles tiveram que aprender. Mas que bom que alguém fez esse papel de holding. Porque esse ambiente de holding deu a eles uma segurança de não buscar no suicídio a sua incapacidade de ser. E aí eu queria deixar marcado muito uma frase dessa apresentação. É como se o ser humano matasse sua própria humanidade, cometendo suicídio de uma parte de si mesmo. E a partir disso a gente perguntar para a gente, né? A gente já desejou a morte? Como que é o desejo da morte? É um desejo de morrer ou um desejo de parar de sofrer? Quando que eu mato a minha própria humanidade? Qual parte da gente que a gente quer que morre? Qual parte da nossa história que ainda é insuportável de olhar para ela? E como a gente alimenta o que a gente quer que morre, né? Porque, como diz Freud, o que repete é porque não foi elaborado. Então, para nós analistas, ter uma análise pessoal é inclusive um caráter ético para na hora que a dor de um pensamento suicida perpassar a sua escuta, você escute a dor do seu paciente, não a sua. A sua é na análise pessoal que vai acontecer. E aí, gente, o que vocês acharam da apresentação desse livro? Vamos destravando os microfones aí para a gente conversar um pouquinho. Gostei. Dá para pensar um pouquinho, Fábio? Dá, e para mim é um aprendizado que pode falar coisas da família? Pode, é só tomar cuidado para a gente não identificar quem seja. Ah, quem é já morreu. A minha tia se suicidou. Oh, meu Deus. A minha tia se suicidou há muitos anos atrás. E assim, eu tenho um histórico na família de tentativas. Então, assim, para mim é muito interessante, sabe? E como é importante abordar essa temática quando ela se torna repetitiva dentro de uma família. É muito comum que o suicídio aconteça em muitas gerações, vamos dizer assim. Sim, e eu Gente, sei bem existe um isso. caráter da depressão que ela é genética. E quando o ambiente não foi ali curado e cuidado, olha, minha avó criou minha mãe desse jeito, minha mãe me criou do mesmo jeito, eu criei meus filhos do mesmo jeito. Não tem como. E é engraçado, eu vou falar hoje, desculpa falar de mim, tá? Mas Não, tá assim, porque eu não fui criada com a minha família, porque minha mãe faleceu, eu tinha 4 anos, né? E assim, a minha tia que se suicidou e tal, e tem outras coisas, questões de família e tal, mas mesmo eu não sendo criada na família, passa pra gente, sabe?
passa essa depressão, passa como vou dizer, esqueci a palavra. É como se você fosse fraco igual, entendeu? É como se as pessoas quisessem te lembrar o tempo todo de onde você veio, o que você é, e que você tem que ser igual, E aí sabe? eu te falo, Fábio, para esse tipo de história, é impossível ficar sem análise. Eu sei. Por quê? Porque você vai deparar com isso. Você atende adolescente. Os meus pacientes adolescentes, muitos já passaram por automutilação, e nós vamos falar disso daqui a pouco, mais para frente no livro. Já passaram por pensamentos suicidas. Então, escutar e acolher nessa escuta não é fácil, né? E assim, que bom que você se permite passar por análise pessoal diante do seu histórico. E olha a pergunta do Leonardo. Esses pensamentos suicidas, ele também é causado pelo ambiente que a pessoa vive? Eu não sei se ele é causado pelo ambiente, não, mas que o ambiente influencia, sim. Muito. Não é causa e Ajuda efeito. bastante. Ele faz parte da constituição do sujeito, né? Porque quando a pessoa já tem um problema, já tem essa questão, e quando ela passa por convive com pessoas que, tipo, tormenta ela, é muito mais difícil. É porque você carrega tudo nas costas, aí você pensa, realmente eu tenho que me livrar de mim mesmo. Porque o problema não é nem o outro, o problema sou eu. Sabe? É uma coisa muito. É pesado, é É. pesado. É Ô, E vocês vão pesado. ver Murilo, o tanto que isso vai aprofundar ao longo do nosso estudo. Gente, nós ainda vamos bugar muita cabeça aqui junto nas segundas. vou fazer uma pergunta rápida aqui. O kamikaze, o famoso kamikaze, aquele japonês, são heróis se suicidando em combate, né? Ali nós podemos avaliar isso de que forma? Pela lente psicanalítica, um kamikaze. Ele vai, pega o avião, naquela época se mata em prol de um bem maior. Eu fico pensando Ah, nessa mas isso aí dá realidade. quase que um estudo à parte. Vamos guardar a Tá história bom. do kamikaze para daqui a pouco. Porque o livro, à medida que ele vai aprofundando, a gente só está na apresentação do livro. Todas essas temáticas vão emergir, tá? Esse suicídio voluntário, suicídio involuntário, isso tudo aí vai vir à tona daqui a pouco. Mais alguém quer contribuir aí com a gente? Fazer algum comentário? Tranquilo? Então, gente, foi isso que eu preparei para a nossa apresentação. Eu deixei lá quais dias que a gente vai encontrar, as temáticas. Peço que, por favor, leiam o livro. É um livro que vale a pena. É um livro gostoso de ler, uma linguagem simples, mas que traz assim uma grande contribuição para a nossa formação analítica. Tá bom? Um abraço, até segunda, gente.